Estamos de volta aqui no programa Meditações Ponto de Partida, todas as manhãs, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Você é nosso convidado, sempre antes de sair de casa, antes de ir para as atividades do dia. Você tem a oportunidade de refletir um pouquinho sobre uma parábola. Nesse mês nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, não é? Parábolas da Palavra de Deus. Quero lembrá-lo e lembrá-la de que nós temos esse guia de estudos da Palavra de Deus, que leva o mesmo nome do programa, Ponto de Partida, onde você pode se aprofundar, pode conhecer um pouquinho mais de temas, não é, que nós não temos tempo aqui de poder abordar, mas você pode então se aprofundar através desse guia. Muito bem, hoje nós vamos falar de uma parábola muito legal, a parábola do bom samaritano. Essa parábola nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e dos versos 25 em diante, nós encontramos um diálogo entre um doutor da lei e Jesus. E a pergunta que esse homem fez foi, quem é o meu próximo? Não é? E o que devo fazer para herdar a vida eterna? São perguntas importantes do dia a dia. E Jesus então agora começa a falar sobre o amor a Deus, amor ao próximo. Ele resume os 10 mandamentos de Êxodo 20, de Deuteronômio 5, em 2. A primeira pedra, que fala dos 4 primeiros mandamentos, não é? O amor a Deus. A segunda pedra, que fala dos outros 6 mandamentos, o amor ao próximo. E ele resume isso, e nesse momento o homem faz a pergunta, quem é meu próximo? E olha o que Jesus respondeu. Nós vamos ler aqui Lucas 10, e eu vou ler dos versos 30 em diante, que diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote, que era um líder religioso da época, estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita, também um religioso, descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele, e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho, que eram métodos que eles usavam, não é, como remédio. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários, que eram uma espécie de moeda da época, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você, digo melhor, gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. E aí na sequência Jesus pergunta, quem foi o próximo deste homem? Quem é o próximo de alguém que está, não é, sofrendo? Nesse caso, tivemos 2 religiosos, o sacerdote e o levita. Os 2 não se importaram. Mas um samaritano, quem eram os samaritanos? Para você ter uma ideia, os samaritanos eram odiados pelos judeus. Eles viviam próximo, numa região muito próxima ali, não é? Entre a Galileia e a Judéia. E interessante que os samaritanos eram considerados como seres inferiores. Para você ter uma ideia, existia uma reza entre os judeus que dizia mais ou menos assim, Senhor, obrigado porque não nasci camelo, nem mulher e nem samaritano. Olha que absurdo. Era isso. Eles consideravam os samaritanos as mulheres, eles consideravam os animais no mesmo nível. Mas Jesus ele ensina aqui algo interessante, mostrando que aqueles religiosos estavam errados, que eles estavam vivendo apenas uma aparência da religião e eles não estavam vivendo a religião como deveriam viver. Você conhece alguém assim? Ou será que você está vivendo essa realidade? Muitas vezes a gente tem apenas práticas religiosas, mas nós não temos práticas do amor de Jesus Cristo, do cristianismo verdadeiro. O que aconteceu aqui? Aquele que era considerado como um animal, aquele que era considerado alguém rejeitado, que era o samaritano, foi o único que ofereceu ajuda a esse homem que havia sido assaltado e havia sido espancado pelos ladrões. Como que nós estamos tratando aqueles que precisam da nossa ajuda? Talvez você tenha um colega de trabalho que está sofrendo, quem sabe com a perda de um ente querido. Talvez você tenha alguém que está passando por necessidade na família e que precisa de uma ajuda, mas muitas vezes a gente tem um coração duro, não é verdade? Eu sei, eu também sou assim. E às vezes nós temos dificuldade de ajudar as pessoas que estão próximas de nós. Jesus disse, cristianismo não é apenas falar da Bíblia. Cristianismo não é apenas ir à igreja.
Cristianismo não é apenas ter tempo, não é de conhecimento bíblico. Não, cristianismo é viver o que a Bíblia nos propõe. Jesus disse: ame a Deus acima de todas as coisas. O resumo dos 4 primeiros mandamentos que nós encontramos em Êxodo 20. E depois ele disse: ama ao próximo como a si mesmo. O resumo dos 6 últimos mandamentos. Jesus está dizendo assim: você quer ser como eu? Então, ajude o próximo. Ajude a pessoa que está do teu lado. Ajude a pessoa que pede quem sabe, comida, pede, quem sabe, ajuda para pagar a luz, a água, ou quem sabe uma carona para levar alguém no hospital. É isso. Isso é ser cristão. O samaritano entendeu. O samaritano fez o que deveria ser feito. O samaritano realmente fez aquilo que talvez nenhum religioso da época tinha coragem de fazer, porque estavam nas sinagogas, nos templos, mas não viviam o cristianismo prático no dia a dia como deveriam viver. Eu quero convidar você a amar o seu próximo, a tratar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a tratar o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, a tratar, quem sabe, aquele que você não conhece, que se encontrou na parada de ônibus, quem sabe em algum outro lugar, como se fosse uma pessoa mais querida da sua família. Lembre-se que Deus tem um plano para a sua vida. E se você quer conhecer um pouco mais, você tem a oportunidade de pedir gratuitamente esse guia. E também você pode assistir o nosso programa nos domingos às 8 horas da manhã e ter então um pouquinho mais de conhecimento do que a Bíblia nos apresenta. E nunca esqueça que seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço a você e nos encontramos no próximo programa.